O Sunday Drops de hoje é com Marcelo Linhares, founder e CEO da OnFly, o booking para as empresas, e uma das startups B2B que mais crescem no Brasil. Neste episódio, você vai descobrir como ele resgatou a sua empresa da morte na pandemia, como criar uma cultura de execução e as dores e amores da vida de um empreendedor. Se gostou desse episódio, siga, curta e compartilhe o Sunday Drops. Uma honra estar aqui hoje com o Marcelo Linhares. Marcelo, obrigado por ter vindo ao... Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo, se divertir, vamos aprender um com o outro. Vambora. E na sua vida pregressa, você tem uma carreira conhecida no mercado de e-commerce, né? Conta um pouco sobre o que o mundo de e-commerce te ensinou. Cara, eu de 2009, tava no UOL e entrei no mercado de e-commerce através do Magento, que era uma plataforma open source, né, de e-commerce. E depois eu fui ali para consultoria, então dei consultoria em alguns grandes varejistas. Em 2012 a 2014, eu entro numa startup que chamava Lema 21, que tinha acabado de receber uma grana ali de VC lá do Vale. A ideia da Lema 21 era fazer o Warby Parker do Brasil, né? Fazer um player de óculos, desintermediando a cadeia inteira. Tipo no D2C para vender óculos direto. D2C de óculos direto. Então o cara vai na China, nas mesmas fábricas que faz ali Ray-Ban, Louis Vuitton, né? Põe a marca dele e vende direto online. São um negócio assim... porque quando você vai hoje numa ótica comprar um óculos, você paga R$ 1.500, porque você está pagando toda uma cadeia ali no meio, né? E a Lema 21, a ideia era desintermediar isso. Então a gente colocou esse projeto no ar, eu era CTO lá, tocava 3, 4 pessoas no meu time. Em algum momento eu enxergo que o desafio da Lema 21 não era um desafio de tech, mas muito mais de branding, né? Então falei, cara, esgotei aqui, não é um desafio de tecnologia, de otimização, de taxa de conversão, é um play de marketing, de branding. As pessoas têm que ter desejo pela marca. Distribuição valia muito mais do que... Muito mais. E aí eu volto para Belo Horizonte para trabalhar numa empresa de calçados, chamava Constance, né? E aí na Constance era uma marca que tinha 25 lojas, e eu saio de ser CTO de uma startup na Vila Olímpia para ser o cara do site na Constance. E aí, meu irmão, você faz de tudo, você faz desde logística, antifraude, atendimento, colocar o site no ar e o varejo, né? Então, essa coisa do comprar por um, vender por dois, executar isso bem. Então, esse aprendizado dessa jornada, né? A gente sai ali aí a Constance como um todo, ela sai de 25 lojas. Quando eu saí de lá, já estava com 110, o e-commerce fazia 9 mil por mês, sai com 1,5 milhão quando eu saí. Hoje a Constance está com mais de 300 lojas, está indo super bem. Tenho muita gratidão pelo meu período lá, foram quase 6 anos na companhia. E o mais legal nesse período, Lucas, assim, nesse período lá, foi quando teve uma grande alocação de capital em e-commerce no Brasil, né? Então você tinha Dafiti queimando pra caramba, você tinha Enjoei, você tinha Olook, você tinha muita startup VC tracking, né? E a ideia da Constância, ela, porra, tinha que dar dinheiro, né? E falou, pô, como é que esse negócio dá dinheiro? Primeiro ponto, vamos usar as lojas físicas como grande ativo. Então, compra online e retira na loja. Você já reduz o custo ali total da entrega, porque todo mundo dava entrega grátis e você não tem muita margem. Então, a gente começou muito a aprender omnichannel, fazer na marra ali, e isso me colocou, de certa forma, numa grande vantagem competitiva em relação a outros competidores muito mais capitalizados, com muito mais dinheiro, que estavam queimando bizarramente. Então, acho que isso foi um grande aprendizado. Então, se pudesse sintetizar, seria... O mundo do e-commerce te ensinou muito sobre execução. Cara, execução. O e-commerce, ele tem um negócio legal, porque assim, você olha logística, que é operação, você olha atendimento, você olha marketing online, aquisição de tráfego, você olha tecnologia, porque você olha taxa de conversão, você olha tempo de carregamento do site. Então, o legal do e-commerce é que você tem uma visão muito 360 do business como um todo, né? E quando a gente vai para fazer um fly, né? Então, porra, pôr uma landing page, fazer CRM, fazer primeira versão do software. Então, claramente eu tive uma vantagem competitiva porque eu já sabia fazer essas coisas. Que legal. E como surgiu a ideia da OnFly? Cara, OnFly, lá na Constância, a gente passou por 5 agências durante 6 anos. Todas tinham o mesmo software, que é um software super legado. A gente se lascava com o processo de reembolso, né? Então, reembolso lá era planilha Excel, imprimir, carimbar recibos,
depois ir lá no dono, pedir a assinatura, depois ir no financeiro e pedir para fazer um reembolso. E eu brinco que a gente depois ia lá para a igreja rezar, porque a gente não sabia quanto que o dinheiro caía, né? E era um processo que você perdia muito tempo. E nesse negócio de você perder muito tempo, você acaba deixando esse reembolso para lá. Então, já fiz uma conta aí, tranquilamente, já foi uma moto aí de reembolso não solicitado. E aí o Elvis, que é meu sócio, ele tocava expansão e ele sempre reclamava dos hotéis que ele ficava, e sempre reclamava, né, das passagens, dos horários. Eu falei, pô, mas por que você não compra? Por que você não escolhe o hotel? Ah, mas a fulana escolhe. E aí um dia o Elvis me chama e fala, pô, cara, acho que eu tive uma ideia aqui, que é fazer esse negócio melhor, mais digital, com mais tecnologia, olhando a jornada completa. Eu falei, mas como assim, cara, uma agência? Ele, não, cara, um software com tecnologia. E aí eu fui estudar um pouco esse mercado e vi que já tinha uma disrupção acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Eu falei, pô, isso vai chegar no Brasil, né? Eu acho que temos condição de ser esse líder aqui no Brasil. Então, a OnFly nasce, a ideia da OnFly nasce desse contexto, ideia do Elvis, meu sócio, né? E depois muita execução. Bem legal que eu acho que tem dois aspectos curiosos, né? Um é, ele nasce a partir de um problema vivenciado, É. e o ponto dois é que vocês estão bem numa inflexão tecnológica. Então, Martin Scolari, o presidente da General Atlantic, ele tem uma frase famosa que ele fala que o bom do Brasil é que a gente consegue ler o jornal do futuro. Então, a gente olha para fora e a gente consegue É, ver 2, 3 anos à é. frente às vezes. Então, isso é curioso. E leva a gente para um momento que você decidiu largar o seu emprego e empreender. Cara, eu já estava com 35 anos, 34 anos. Já tinha filho, né? Meu menino já tinha ali seus 2, 3 anos. Eu tinha uma posição executiva, de certa forma, confortável. O meu sócio estava numa posição até muito melhor do que eu, em termos de remuneração. Então, eu estava talvez no melhor momento ali de carreira meu ali, nessa companhia, Qual ano, desculpa? em 2018. E quando ele chamou, conversou, eu comecei a estudar no mercado, eu falei, porra, esse negócio tem como funcionar bem. Mas, cara, eu sempre fui um cara que estudei muito, sempre muito orientado ali. Eu falei, porra, para esse negócio funcionar, bicho, tem que ser all-in 100%, assim. Não cabe part-time, ou a gente mergulha, ou o negócio não acontece, né? E então, durante um ano, a gente trabalhou ali todos os finais de semana, sábado, domingo, disciplinado, a gente junto, aprendendo. Pensa que a gente não sabia nada da cadeia de turismo, a gente é um completo outsider do setor, conversando com gente, conversando com pessoas, entrevistando. Então, e a gente falou, ó, cara, a gente vai em ano que vem, em maio do ano que vem, pular todo mundo. E aí eu entro primeiro, 1 de maio, eu acho que o Elvis entra em 1 de junho. Um E aí dia já de tinha trabalho. 12 pessoas, já tinha 12 pessoas na empresa trabalhando. Ah, tinha 12 pessoas antes de vocês virarem full-time. Porque a gente já estava part-time ali acelerando e tal, montando máquina. A gente foi um negócio muito de execução, de fazer o negócio acontecer. Então a gente ficou um ano nessa vida dupla, mas sabendo que a gente ia pular para dentro ali. De 1 de maio eu pulo, 1 de junho ele pula. Que legal. E como foi esse momento até encontrar um product market fit? Porque um produto de vocês é um produto complexo, não um produto fácil, porque você está vendendo para empresas grandes, você está lidando com muitos reembolsos, com muitos stakeholders. A gente começou muito com o SMB. Então, esse cara do SMB, ele estava claramente largado, já era meio que um oceano azul na nossa visão, porque esse cara, as grandes agências não atendem esse cara, porque as grandes agências queriam Fiat, ArcelorMittal, essas grandes companhias, e o cara médio ali, pequeno, ou ele comprava direto em sites ali que não foram feitos ali para o B2B, então não tinha minimamente uma política de aprovação. Então a gente começou ali com software pequeno, a gente seguiu aquela regra lá do founder do LinkedIn, né? Se você teve vergonha de lançar a primeira versão, você lançou tarde. Cara, a primeira versão do OnFly era uma piada. Crawleando companhia aérea, minimamente com uma versão ali de alçada de aprovação, e começamos a empilhar cliente, e os caras começaram a usar, gerar receita, e o negócio foi. Que legal. Então, chega 2020, né? Então, naquele momento você acha que vocês já tinham um product market fit, que já tinha um número relevante de clientes pagando? E, cara, isso é legal, porque em 20 a gente fez, em volume transacionado, a gente fez em 2018, 750 mil, 19 a gente fez 7 milhões e meio. Em 20 a gente ia fazer tranquilamente uns 40 milhões. Estava acelerando muito bem, assim. Então vocês fizeram 7 milhões e meio em 19, era aquele momento que você falava, pô, eu fiz um move arriscado, mas as coisas estão Product acontecendo. Market Fit encontrado, já estava falando com aquecendo alguns investidores, porque os caras estavam acompanhando, gostavam da tese. Aí vem 2020.
E era um momento que, de certa forma, você ia colocar parte das suas fortalezas em jogo, né? De e-commerce, de distribuição, landing page, fazer essa máquina rodar. E aí vem uma pandemia global, e se tem um setor que foi muito afetado, foi o seu, o setor de viagem. Cara, esse negócio é interessante, porque quando a gente entrou full time, a gente combinou o seguinte, falei, cara, é a win, meu irmão, não tem salário. Então, vamos ficar um ano sem salário, e o primeiro salário seria em abril de 20. E a pandemia, eu lembro direitinho ali, 13 de março, né, jamais vou esquecer, numa sexta-feira, eu fui num evento do E-Commerce Brasil, já tinham pessoas de máscara, e dia 16 de março, na segunda, já tava um monte de empresa deixando a galera em casa. Então, foi ali mais ou menos em março, 13 de março, 16 de março. Então, o meu primeiro salário pós-on-fly seria em abril. E eu já estava na física completamente esgotado, né? Então, eu brinco que é como se você chegasse numa maratona de 45 quilômetros, você chegar no 44 e o cara levantar uma placa e fala, meu irmão, não, não, essa maratona é de 80 quilômetros, você vai ter que correr mais 40 quilômetros. E aí, a gente já estava ali com 18 pessoas, ou com 20 pessoas, tinham mais 8 vagas abertas, e aí nossa receita cai 99,9%. E foi de longe o pior momento das nossas vidas, da minha vida. Home office, sem receita, sem dinheiro na física, aí você vende carro, né? Aí começa a chegar os boletos, você não paga, aí você liga para um, liga para outro. Foi um momento muito difícil. Eu brinco que a gente foi a primeira empresa a fazer layoff no Brasil. A gente inaugurou esse trem de layoff porque, mais ou menos ali no final de abril, a gente já viu que esse negócio já ia esticar muito. A gente já opta por desligar todo mundo. E a gente ficou no modelo meio ali, com 5 pessoas, até mais ou menos ali julho, modo sobrevivência total. Então foi realmente um momento muito difícil, Lucas. Mas, cara, foi um momento, por outro lado, que eu mais tive empatia e afinidade com sócios. Foi o momento que a gente mais ficou perto, foi o momento que a gente criou mais fortalezas e a gente continuou investindo em tecnologia. A gente acreditava que esse negócio ia voltar mais tecnológico. Então, no final das contas, a OnFly se beneficiou muito da pandemia. Por mais que aquele período tenha sido muito ruim, mas no final a gente teve um grande benefício pela pandemia. E eu imagino o seu custo de oportunidade na época, né? Porque você era alguém do e-commerce e chegou o momento do Ah, e-commerce que tava todo mundo comprando online simplesmente porque as lojas estavam fechadas. ah. Então imagina a quantidade de propostas que você recebeu para voltar para esse mundo e mesmo assim você optou por ficar no on-fly, por desenvolver os projetos. Você teve essa convicção. Cara, Da onde veio isso? porra, esse negócio é complicado, porque realmente eu saio do e-commerce, e-commerce sempre cresceu aí mais 3 dígitos ano por ano, e eu entro no mercado de travel, e aí vem pandemia, o e-commerce explode, você tinha um monte de varejista que falava, não vou entrar em e-commerce, esse cara, de repente, vem pandemia, esse cara quer lançar e-commerce em um mês, então quase toda semana eu recebi uma sondagem de empresas de capital aberto que estava buscando por um VP de e-commerce e tal, para receber um salário que era tipo 5 vezes que eu recebia na Constância. Ao passo que eu não tinha dinheiro nenhum. Então, eu acho que foi um momento de muita provação. E por mais que você tenha dados, e por mais que você olhe o mercado, por mais que você seja driveado ou guiado ali a orientação a dados, chega um momento, cara, que é fé no final do dia, é acreditar, né? Então, tinha alguma coisa lá dentro, que, cara, eu não consigo nem explicar, que falava assim, continua, né? Aí, porra, Deus, mas alguém falou, cara, continua, não tem, porque todos os dados mostravam o contrário. Tinha amigo meu que ligava, ei, cara, já fechou a empresa? Tô com um negócio aqui, você topa fazer uma consultoria? Eu falei, não, cara, não fechei a empresa. Mas peraí, esse negócio não volta, ninguém vai voltar a viajar mais trabalho, não, cara. E eu falei, não volta, né? Tinha pessoas que me ligavam, e riam, pô, mas e aí, já fechou? Eu falei, não, tô trabalhando aqui. Mas você tá fazendo o quê? Né? Que ninguém não, tô me investindo em produto. Tinha muita gente que nem conseguia entender, né? Nesse momento, a gente é meio que o maluco ali, né? O doido, o teimoso. Então, foi um período ali estranho, né? Vicis que a gente estava conversando. Quando ele te manda, a gente começa ali voltar a falar em abril e maio, o cara só respondia, bicho, infelizmente, Trevor, nesse momento, é uma tese que a gente não está olhando e não deve voltar a olhar durante muito tempo. Então, assim, era desse jeito o cara que estava altamente engajado para investir. Então, foi um momento muito difícil.
E nesse momento você comentou, vocês estavam investindo em produto. Vocês estavam trabalhando em cima do backlog de produto ou vocês estavam trazendo uma visão futura dos problemas que os clientes poderiam ter? Assim, como foi esse? Cara, os dois. Assim, é, o roadmap já era super extenso, já tinha um monte de coisa que a gente tinha que fazer, só que no meio do caos a gente não fazia. Quando veio a pandemia, a gente falou, poxa, é o melhor momento para a gente fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer por causa do caos, porque agora não tem cliente, né, não tem interrupções, vamos fazer. Então, em termos de evolução tecnológica, foi de longe o melhor período de evolução tecnológica da OnFly, né, refatoramos coisas ali atrás, integramos com APIs, que era crawler, lançamos, melhoramos pra cacete o nosso expense. Então, a gente teve um ganho de produto muito forte na pandemia. E, e a gente está falando do mercado de viagens, né? O mercado de viagens ele é muito curioso porque ele foi um dos primeiros que foi disruptado por tecnologia. Então, se a gente olhar a história da Expedia, se a gente olhar a história do Booking, se a gente olhar mais recente a história do Airbnb, a história da evolução das viagens é parte da história da internet também. Total, E, total. e a gente está falando aqui do mercado B2C, direto para o consumidor, e vocês estão trabalhando na parte B2B das viagens. Ah. Como é que você vê a diferença do que é B2C, do B2B? Cara, esse negócio é super legal, assim, você matou, assim, a primeira, quando você olha a corrida digital do e-commerce, o Nilson tem um reporte desse, a primeira indústria que se digitalizou foi a do turismo, né, turismo e serviço lá atrás. Então você tem ali Expedia 96, Booking 97, Decolar 99, Decolar faz depois o IPO, se não me engano, em 2017, Airbnb recentemente 2008, né? E uma coisa que eu vi no e-commerce e está claramente acontecendo no mercado de travel e está acontecendo também no mercado de fintechs também. A primeira onda de disrupção vem no B2C. Então, se você olhar o e-commerce, por exemplo, você tem ali, por Booknet, 95, que virou depois Submarino. Então, você tem todo mundo se transformando no B2C, como as pessoas estão comprando. E mais ou menos ali, em 2012 para frente, a gente começou a ser muito forte o e-commerce entrando no B2B. Né? Quando você olha a fintech, você tem ali, porra, Nubank, Inter, toda essa galera disruptando ali o B2C, depois você tem Cora, Conta Simples, uma galera entrando forte no B2B. É sempre... E eu acredito muito que isso está acontecendo em viagens. Então, a Navan, que é o player lá dos Estados Unidos que a gente acompanha, que faz ali o mesmo modelo de negócio que a gente, ela nasce em 2015, é uma empresa que já captou ali 2 bi de fundraising, a última avaliação dela foi 9 bi dólar. Você tem a Travelperk que lançou também ali em 2015 e a gente nasce em 2018. Então, eu acho que é o melhor momento, né, para a gente fazer esse negócio acontecer, as pessoas estão mais prontas. O mercado corporativo hoje não tolera mais softwares ruins, porque o cara está o tempo todo ali usando na pessoa física softwares legais, tipo Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Então não cabe mais esse negócio do tipo assim, você vai ter que ter treinamento para usar o software de gestão de viagens. Eu quero, não, peraí, porra, eu entro na Decolar e reservo, eu entro aqui no WhatsApp, não tem treinamento, né? Então, as pessoas nas suas empresas estão cada vez mais questionando também a interface e os softwares que elas estão usando. Então, eu acredito muito que essa disrupção está acontecendo forte no B2B agora. E no B2C a gente vê que parte do sucesso é atribuído ao user experience, né? Então, como você bem mencionou, a gente está acostumado a usar plataformas como o Nubank para o banco, o iFood para pedir comida, o Rappi. Total. E no B2B é muito diferente, né? Quando quase que na PF, quando você vai para PJ, você está usando um software às vezes muito ruim, legado, Cara, é com a horrível. experiência, com a ruim UX. Mas é uma venda diferente, porque a gente está falando de compliance, a gente está falando de vários outros aspectos. Quais são os atributos que um B2B valoriza que é diferente do B2C? Cara, porra, essa pergunta aí é excelente. Assim, primeiro, vale a pena até clusterizar o tipo de empresa, né? Então, o SMB, ele compra com um comportamento até um pouco parecido ali do B2C, né? Grandes corporações, no nosso caso, você tem muita integração, porque o cara tem um emaranhado de tecnologia lá dentro ali que você tem que integrar. Você tem muito compliance, então tem muita validação, muita certificação. Então tem muito controle, de certa forma, ciclo longo pra caramba. Então, e muitas interlocuções. Então, tem empresas grandes, que a gente fecha, que usa que a gente demora 6 meses para fechar. A gente fala com 8 pessoas diferentes de áreas diferentes. Eu falo com um cara de tech, eu falo com o gestor de viagens, eu falo com um cara de inovação, eu falo com o gestor financeiro, eu falo com o CFO, né? Então, são dinâmicas muito diversas. Empresas maiores buscam muito mais segurança, compliance. Empresas menores, elas são mais ágeis, buscam muito mais ali uma melhor experiência, uma coisa mais rápida, né? Essa é a percepção que a gente tem.
Você pilota 2 máquinas de vendas. De certa forma, até o produto também é diferente, quando a gente pensa no que é SMB vis-à-vis as exigências do enterprise. Como é que você pensa em vender tanto para o SMB quanto para o enterprise? Cara, esse é um outro desafio também. A gente está agora criando uma marca que chama Fly Corporate, muito inspirada, por exemplo, quando você olha a Nuvem Shop, tem Nuvem Shop Next, que é para grandes empresas, Shopify, Shopify Plus, né? Então, a gente está separando em duas marcas, uma focada em Big Enterprise Companies e outra SMB, né? E uma vai ter muito professional services envolvido, uma camada de atendimento mais high touch e outra mais touchless, né? Agora, máquinas de vendas completamente diferentes, personas em marketing completamente diferentes. Uma é muito mais marketing-led, né? Então, tem ali uma máquina de aquisição ali de leads e aquisição de vendas, e outra é muito mais ali um modelo de ABM, né? De estratégia, de high touch, mais sales-led, né? E, Lucas, cara, é um desafio. A gente está aprendendo isso também, né? Pô, a gente está na Endeavor lá, a gente faz muita mentoria para entender, tal. A gente está numa jornada de aprendizado, né? Acho que poucas empresas, a real, pouquíssimas empresas fizeram isso bem. Sim. E para os empreendedores que estão aqui escutando, então você acha que faz sentido só ir pilotar 2 máquinas diferentes, que são clientes distintos, quando você já está com um nível de maturidade Porra, maior? não tenho dúvida, né? Quando a gente entrou nesse mercado de viagens, uma crítica que eu tenho a esse segmento é que essas agências, as agências de turismo, os caras faziam tudo. O cara faz festa de 15 anos da filha, ele faz Disney, ele faz esqui, ele faz corporativo, ele faz evento, ele faz podcast. O cara não faz nada direito. Então, durante 5 anos, durante 4 anos, a gente, cara, corporativo, SMB. Em algum momento a gente começou a ver que a gente começava a gerar valor para as empresas maiores, e a gente viu que as features que a gente estava fazendo ali, as empresas maiores também começam, né, a adotar mais inovação, digitalizar, e a gente, opa, tem oportunidade aqui. E a gente começou a subir ali para o Enterprise. Mas a gente zerou o game, com todo respeito, no SMB aqui, né? Óbvio que o mercado de viagens corporativas é um mercado de 100 bi ano no Brasil. A gente está lançando México agora, Colômbia, então a gente está muito na América Latina. E a gente capturou 1% desse mercado. Então ainda tem uma avenida de crescimento fodida, né, nessas duas verticais. Então, eu não tenho dúvida que antes de querer vender para todo mundo, é muito melhor, né? O pessoal da Stella fala muito isso, né? Um canal, um mercado, um cliente. Então, eu tô muito convicto que esse é o playbook correto de fazer o negócio escalar. Eu acho fascinante e eu imagino que propostas de corpos para usar o seu produto, ou então a vontade de ir para esse mercado, que é super amplo, que paga super bem, você deve ter essa ideia desde quando você estava decidindo montar a OnFly. Como foi esse processo de tomada de decisão até você falar? Chegou a hora de ir para o mercado de Cara, corporates. as suas perguntas são muito bizarro, porque não tem muita ciência, mas durante muito tempo as empresas grandes tocavam campanha na gente e a gente falou, cara, não te atendo. Então, saber renunciar, né, ao ponto de você, porque por uma renúncia dessa, você abre o teu foco e teu tempo para escalar mais 200, 500 empresas ali que tem um fit. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma oferta para empresas que fazem menos de 10 mil reais por mês e tem menos de 60 funcionários. Esse cara toca a campainha na OnFly e eu falo, cara, não consigo te atender. Porque esse cara não vê valor no que a gente entrega. Gestão, né, jornada completa, automação e tudo mais. Esse cara tem outros desafios. Como que a gente fez essa virada, né? A gente foi testando, pilotando algumas empresas, foi dando muito certo, NPS alto, engajamento, os caras felizes. Falou, porra, tem oportunidade aí, dá para escalar, né? Obviamente que você cria 2 roadmaps, um para grandes contas, outros para empresas médias e pequenas, né, em termos de produto, e você cria essas duas frentes, mas não foi fácil não, porque durante muito tempo tinha gente do time de vendas que falou, pô, por que a gente não toca nessa empresa? Por que a gente falou, cara, não dá, não vai. E o vendedor, ele tem muito otimismo, ele é sempre valente, ele quer vender para todo mundo, né? Então, o nosso desafio lá era, porra, calma, vai chegar o momento de vender para essa empresa. E esse momento é agora. E a gente chega muito mais forte, porque tem case, tem história, enfim, a gente está muito mais preparado, a gente está muito maior, né? Hoje, a gente já está ali nesse segmento de corporativo entre os 6 e os 7 do Brasil.
Então, pô, já tem conexão direta com todas as companhias aéreas do Brasil. A gente é o maior emissor NDC da Latam. Então, hoje a gente está muito preparado, a gente chega muito mais forte para essa grande companhia. Tem uma frase que é de Paul Graham, que é o fundador do Eco Mineiro, que eu gosto muito. Eu tava lendo hoje, até por sinal, que ele fala assim: você pode levantar um seed round agradando seus investidores, mas para levantar uma série A, você precisa agradar os seus clientes. Que legal, cara. E vocês, pô, vocês levantaram uma rodada série A de mais de 80 milhões. Se me corrija se eu estiver enganado. 16 milhões de dólares, isso aí. 16 milhões de dólares com a Cloud9, com a Left Lane, ou seja, você agradou os clientes além dos investidores. Conta um pouco sobre como você olha cliente, quais métricas de satisfação vocês Legal. acompanham, como é que você sabe se o cliente está gostando ou não de você? A cada quarter, a gente faz ali NPS com os clientes, foco gestores que compraram on fly, que pilotam on fly. E todo dia, todo touch, todo contato que tem entre o viajante, o cliente e a OnFly, na nossa ferramenta de atendimento, a gente roda CSAT, né, que é a avaliação de 1 a 5. E o legal é que a gente deixa esses números públicos. Se você entrar na onfly.com.br/transparência, a gente abre todos os números, SLAs e tal. É um negócio que a gente acredita muito, é um negócio que eu aprendi do e-commerce. Se você entrar no Reclame Aqui de qualquer empresa, tá lá, a empresa tá meio que nua ali, né? Então, esses são os monitoramentos que a gente faz ali da experiência, né, do cliente. E a outra, talvez mais do que isso, o churn, ela mostra exatamente o quanto que seu cliente está engajado ou não. E o nosso churn, ele é muito baixo. Assim, é baixíssimo, assim. É 0,08, assim. É menos que 0,1. Então, a gente tem um churn muito baixo. Eu acho que isso é uma consequência de clientes que estão engajados, ou no mínimo, né, forte que eu vou falar, não encontraram soluções melhores do que o OnFly. Então, é isso assim. Isso acaba provocando muita gente que eu brinco lá que no final do dia é a gente contra a gente mesmo, né? Esse é um mercado que está sendo completamente digitalizado. Então, ele é um mercado que não volta para trás. Então, sei lá, você está com um tablet aqui, né? Você não troca seu tablet para um Nokia 6120. Entendeu? Você só vai para cá, você só vai melhorando a escala. Então, o cara que sai de um modelo onde ele pede uma passagem por e-mail, ou onde ele pede reembolso através de uma planilha, depois que ele entra para um fly, ele não volta para cá. Ele só avança na jornada, né? Então, esse é um mercado que ele não tem, não vai voltando, enfim, como as grandes disrupções que existem no mercado. Incrível. E com um churn desse, que é muito, muito baixo, o desafio se torna colocar mais gasolina. Distribuir bem. Quais são as lições assim que você compartilharia para empreendedores sobre distribuição? Cara, a gente, a gente faz muito benchmark. Mas muito, muito, muito benchmark. Assim, lá na Endeavor, tranquilamente, de benchmark de máquina de vendas, foram umas 10 ou 12, a gente vai na empresa, discute e tal. Eu acho que a gente é muito inquieto. Então, e essas coisas mudam o tempo todo. No final do dia, o modelo de negócio do OnFly é um SaaS que a gente é remunerado pela mensalidade e pelo transacional. Você tem poucos, a gente é um SaaS-enabled marketplace. Quando você olha benchmarks de máquina de vendas desse tipo de negócio, você não encontra. Você tem um modelo de maquininha que o cara põe lá, que é full transacional. Você tem um modelo de RP que é full SaaS. Então a gente foi descobrindo isso no meio do caminho, conversando com um monte de gente, testando, né? E eu acho, né, que essa parte na OnFly, ela está muito bem evoluída, assim. Temos, pô, indicador de tudo, CRM, automação, a gente consegue ver a jornada completa. Hoje, entre marketing e vendas na companhia, são mais ou menos 120 pessoas, né? Então a gente tem inbound, outbound, a gente tem field sales, né? Estamos criando canais agora. Então, eu acho que a gente está vencendo algumas etapas ali. E bem legal que você mencionou que vocês fazem muitos benchmarks. Para destrinchar o que seria fazer benchmarks, isso é a nível de CEO ou a nível das lideranças também que são Os dois. incentivadas a... Os dois, cara, os dois, assim. Lá, a gente tem meio que um pilar ali que a gente fala de educação. E a gente provoca os líderes, e a gente se provoca o tempo todo, a gente está o tempo todo ali estudando, o tempo todo aprendendo, o tempo todo descobrindo coisas novas. Porque as coisas estão tão malucas, porque o que funcionou talvez há 2 anos atrás, bicho, não funciona mais. Então, às vezes, a gente conversa com um founder de empresa de software que escalou, que vendeu a empresa em 2005, que ele tinha um modelo comercial, que esse modelo comercial não funciona mais.
Então, dentro da própria OnFly, se você olhar como que a gente vendia OnFly em 2019 e como que a gente vende hoje, é completamente diferente. Às vezes eu vejo apresentações de resultado de vendas que a gente tinha em 2019 e eu começo a rir, porque parece tão amador, e eu tenho certeza, que eu tô falando pra você que eu acho que a gente vende bem e tal, que daqui a 4 anos eu vou olhar o que a gente faz hoje, e eu falei, caralho, como é que pode, bicho? Nossa, que coisa amadora que a gente fazia. Então, esse processo evolutivo da gente sempre estar melhorando é um negócio que a gente faz lá desde o dia 1 de empresa. E eu acho que além do aspecto de aumentar a competência da forma que você faz, também tem um aspecto de buscar, de fazer algo diferente. Porque, como você falou, assim, talvez a máquina de vendas de 2019, ela não tenha o mesmo nível de sucesso em 2023, em 2024. E então, assim, eu acho que no momento que tem um playbook sobre exatamente o que fazer, talvez a oportunidade já passou, né? Você precisa criar o playbook. Então, Não, o playbook é live o sim, playbook. você tem que entender os princípios, mas no momento que tem um playbook, cara, já passou, já É isso passou. mesmo. E um ponto que eu fiquei super impressionado da OnFly foi, ao conhecer as pessoas, perceber que vários, várias lideranças que você tem hoje, é, várias vieram de baixo. Quando eu falo vieram de baixo, eram estagiários, eram pessoas juniores. Assim, conta por que isso aconteceu e como você conseguiu educar essas pessoas para que elas pudessem evoluir tão rápido ao ponto de assumir um cargo de liderança. Primeiro, isso aconteceu porque a gente não tinha outra, ou seja, não tinha outro modelo a fazer. A gente era bootstrap, não tinha como pagar salários bons para altos executivos. Hoje a gente consegue. Então, a gente só tinha uma única opção que era formar pessoas. Então, a gente olhava pessoas que tinham ali efetivamente motivação, garra, vontade de fazer acontecer, e a gente colocava essa turma para dentro e pô, treinava, jogava junto. E assim, aparentemente, a gente pensa que, porra, todo mundo. Mas fica muita gente no meio do caminho. Então, assim, pô, tem muita gente que tá lá em cima e tá indo super bem, mas teve gente que começou também lá embaixo como estagiário e não avançou, né? Então, é, é meio que um funil ali. Teve muita gente que ficou pelo meio do caminho que não conseguiu acompanhar a trajetória da companhia, não conseguiu evoluir, né? A bunda ela foi ficando muito apertada para a cadeira ali. E teve gente que rampou super bem. Então, a real é que as pessoas que estão hoje, que começaram de baixo e que são protagonistas, são poucos, né? Eu posso nomeá-las aqui, mas são poucas. Muita gente ficou no meio do caminho. Sim. E como é que você consegue mensurar a atitude, garra, vontade de crescer? Você tem algum hack? Cara, todo mundo que entra na OnFly recebe um livro que chama Garra. É um livro que me marcou bastante. Já li umas 2 vezes, da Angela Duckworth, né? Tem até um TED super legal. Então, eu sempre, Lucas, achei bobagem esse trem do, pô, acredite no impossível. Eu sempre achei que fosse bullshitagem esse negócio. Aí outro dia eu tava refletindo e falei, cara, são 4 sócios OnFly. O Alain nasceu em Patinga, estudou em escola pública a vida toda. O Elvis e o Mazinho, os 2 sócios, nasceram em Contagem, metade do período escola pública, outra metade escola particular. Eu nasci em Vitória, estudei em Vitória a vida toda. A chance de 2 caras de Contagem, um cara de Patinga e um cara de Vitória, construir o que a gente construiu, é qualquer coisa perto de zero. Né? Não é zero, mas é muito perto de zero. Então eu falei, pô, esse negócio do impossível faz um pouco de sentido. Então, no nosso processo seletivo, a gente tenta olhar muito essa coisa da resiliência, da garra, do, poxa, o que você já fez de relevante, né? O que você quer fazer, né? Qual que é o teu protagonismo que você quer assumir aqui. Mas a gente tenta pegar muito no processo seletivo na entrada e depois, dentro, no meio da jornada, a gente provoca as pessoas o tempo todo para assumirem papéis de protagonismo, né? Mas não é fácil, não. Eu imagino. Mas, de certa forma, acho que tudo que vocês vêm construindo prova que vocês têm uma cultura de alta performance, né? Como você olha para como é que você consegue pilotar toda essa cultura? Quais são os aprendizados? Quais são os desafios, as dores? O legal, assim, quando você forma time, aí você tem uma liderança de baixo, e essa galera está com você há muito tempo, já sabe o que. Então, essa própria turma de baixo já começa também, né, formar a cultura e começa também a treinar as pessoas, começam passar a mensagem da empresa. O negócio fica na companhia. Então, se eu sair amanhã do OnFly, os meus sócios saírem, essa coisa da garra
eu acho que ela fica. Da resiliência, ela fica, né? Foi a base de pouco dinheiro, foi a base da raça, da garra, foi testando e dando errado e aprendendo, né? E a gente incentiva muito isso lá. E hoje eu já entendo que ela está meio que na corrente sanguínea da empresa. Assim, então, Que animal. Eu tava falando com o seu investidor, o Rafael Sesson, Rafa, grande Rafa. grande Rafa, sócio da Cloud9. E quando eu falei sobre você, ele só fala uma coisa. Ele fala assim, um monstro da execução. E eu queria te escutar. Por que você acha que você executa muito bem? Cara, é porque a gente não é tão inteligente, então a gente é médio. Não sabe aquela frase do Bernardinho que o esforço ele sempre vai vencer o talento? Bicho, a gente é no esforço. Então a gente é ali 14 horas por dia, 12 horas por dia. é, A gente está muito focado, né, o tempo todo. Então, de novo, né, tem pessoas geniais como o Jobs, Elon Musk, empreendedor serial, que o cara abre 4, 5, 6 negócios. Como nós somos médios, e eu reconheço isso, eu não faço mais nada. Então, pô, Marcelo, você quer fazer isso aqui, entrar como sócio? Não. Você quer dar consultoria? Não. Por quê, cara? Porque eu só olho on fly, né? Então, não tem jeito, assim, olhando 12 horas por dia, testando, aprendendo, eu acho que tendo um pouco de cabeça aberta o tempo todo também, humildade para ouvir, para escutar. É... Aí eu acho que a consequência disso aí é uma execução, né? Então, é tirar as distrações, né? E o tempo todo você tem distração, o tempo todo, né? É, manter focado na execução, na missão, no indicador, olhar isso todo dia. Meu sócio, todo dia de manhã, 6h15, ele manda como é que está a performance do volume transacionado da empresa. O antigo investidor uma vez perguntou para ele, como é que funciona, cara? É AI que manda? É automático? Ele falou, não, eu entro, olho e tal. Ah, mas por que você não automatiza? Se automatizar, não vai ter a mesma mágica, porque ele não vai olhar para o número. Você- E olhar para o número, você se importa, né? Então, pô, eu emagreci recentemente 12 quilos. Eu olhava o peso todo dia. Pô, então, se isso. E o Elvis faz isso nos últimos 5 anos, ele faz isso todo dia. Eu olho venda todo dia. Meu sócio olha venda todo dia. Você olha NPS todo dia, você sai todo dia. É isso. Então não tem outra coisa assim. Não é inteligência. E isso é interessante, que você, no fim do dia, você está acompanhando o desenvolvimento, mas ele é sempre vinculado a uma meta. Sempre vinculado à meta. Então sempre vai ter essa meta de vendas e é por isso que você está acompanhando diariamente. É. Quando a gente foi captar em 2020, final de 20, primeira vez, a gente teve, a gente tentou com um fundo que era um grupo de anjos. Não vou falar o nome do VC aqui. E teve um rapaz que, quando ele viu a expectativa de receita nossa de 21, ele riu. E a expectativa de receita de GMV nosso era fazer 30 milhões. E ele riu e ele falou: pô, vocês estão numa pandemia ainda. Então, se você fizer 15, você pode levantar as mãos para o céu, agradecer que você está muito bem. E eu lembro que eu respondi para ele: ele falou, se a gente fizer 15, a gente fecha a empresa. Então, essa coisa do go big ou go home, né? Porque o custo de oportunidade dos sócios eram altos. Filho, né? Eu poderia trabalhar executivo de empresa de varejo, meu sócio também. Então, ou esse negócio dava certo, ou a gente ia seguir. E no final de 21, a gente fez 45 milhões. Então, a gente foi 3 vezes o que ele achou que a gente fosse super otimista. A gente conversava com algumas empresas em 21 que o cara falava assim: ah, a gente ainda não voltou por causa de pandemia, concorrente. E eu falei: poxa, pra gente não tem mais pandemia, vamos embora, vamos acontecer. Então, acho que um dos méritos que a gente teve foi, enquanto as pessoas ainda estavam paradas, a gente estava correndo, né? Mas tudo atrelado à meta, tudo atrelado a resultado. A gente sempre foi muito focado ali em chegar, de um jeito ou do outro, em chegar no resultado. Que animal. E quando você se vê como líder, qual habilidade você fala, pô, ainda bem que eu desenvolvi isso cedo? E qual outra que você queria ter desenvolvido mais cedo? Cara, é, de longe é um fly, é o maior desafio da minha carreira, porque são 430 pessoas, jamais ia imaginar. Não tem curso para ser CEO, não tem treinamento para ser CEO. Você vai aprendendo no meio da jornada. O tempo todo você se questiona se você merece estar lá, então tem uma síndrome do impostor que o tempo todo tá como se fosse um capetinho que fica aqui, cara, você não pode estar aqui, você não tem capacidade,
você não tem Harvard, você não tem, né, você não fez MBA, você não é ex-McKinsey, você não é former 99. Então, fico muito, falei, cara, e do outro lado, é, tenho uma vontade, falei, poxa, eu ainda consigo puxar muito a empresa, porque a gente está muito no início da jornada, eu falo isso com a turma. Então, assim, para resumir, o tempo todo lendo, o tempo todo interagindo, fazendo mentoria e conversando com pessoas que estão muito na minha frente. Nisso a Endeavor, de novo, tem ajudado bastante, porque acho que um dos erros que a gente faz, a gente sempre acha que tem uma fórmula. Então, uma vez estava fazendo uma mentoria com os fundadores de uma grande empresa, 7.000 funcionários, capital aberto, sobre recrutamento, seleção, acompanhamento de meta. E chegou um momento que ele falou, cara, Marcelo, peraí, não tem uma bala de prata, não. Você vai descobrindo no caminho. Isso aqui funcionou aqui e outra coisa. Funcionou, agora, tem mês passado, a gente está matando esse processo, estamos fazendo de novo. Então, você vai descobrindo no meio do caminho. Porque eu tinha a impressão que era tudo muito bagunçado, que era tudo muito assim, poxa, deve ter um jeito melhor, um jeito... E no final do dia, a empresa que vai crescendo e tal, que vai realmente dobrando de tamanho todo ano, é desse jeito mesmo. Né? Então, assim, eu falei, cara, é desse jeito e vamos embora, vamos se acertando com muito respeito, né, com muita humildade, mas vai ali se ajustando no meio do caminho. Então, eu ainda acho que eu consigo ir muito longe aí, mas erro pra cacete. Quando eu faço onboard lá, eu falei, gente, não sou super herói, não sou perfeito, erro muito, erro bastante, né? Não esperem de mim uma perfeição. Eu jogo muito aberto. É super desafiador para mim estar aqui. Então vamos aprender esse negócio junto. Porque muitas vezes o cara fala assim, porra, o cara é CEO, o cara sabe tudo, né? Uma vez no LinkedIn o cara falou assim, você como CEO, você deveria saber disso. Eu falei, não, cara, não deveria não. Tô aprendendo também, bem-vindo, né? As pessoas às vezes classificam esse tipo de perfil como um cara que sabe tudo. Não sabe não, né? Então, eu tô aprendendo, Lucas. Não tenho uma resposta para sua pergunta, não. É um aprendizado. Que legal e é muito bacana ver essa humildade. E aí, aproveitando que você, durante a conversa, mencionou algumas vezes benchmarking, mentorias que você fez, compartilha alguma figura, pode ser uma figura histórica, pode ser uma figura viva, que influenciou quem você é hoje como CEO, como líder, como fundador. Cara, tem algumas pessoas que me inspiram bastante. Guilherme Benchimol, tranquilamente, um dos caras que me inspirou bastante. Né? Li o livro dele umas 2, 3 vezes, né? Chama Na Raça. Né? Então, um cara que veio de onde veio, começou lá de baixo, chegou onde chegou, empresa listada. E ele, o tempo todo ali, né, como CEO, como founder, na linha de frente. O Igor, do Moip, que está na Cora, é um cara que a gente tem uma gratidão muito grande, porque quando eu estava na Constância, com o PowerPoint, com a ideia do OnFly, ele me recebeu os meus sócios, e ele me deu lições super valiosas. O André da Dito também é uma empresa que eu admiro bastante. Foi um dos primeiros clientes deles na época que eu estava na Constância. Depois, quando eu fui para o OnFly, virou cliente nosso lá. A gente contratou eles recentemente agora para um Rap, que é uma outra plataforma que a gente desenvolveu. Poxa, o Israel do Melios, o cara fez ali né, começa, faz IPO, né, CEO de empresa listada. Então tem essas pessoas ali que me veem na cabeça que me ensinam bastante e me inspiram bastante. Que legal. Vamos mudar o rumo da prosa aqui. E vocês fizeram um relatório de Travel Tech. Quais foram os principais insights sobre as tendências da indústria? Cara, acho que talvez seja o melhor momento para investir em tecnologia para turismo. Turismo hoje é um mercado que representa aproximadamente 8% do PIB do Brasil e 8% do PIB mundial, é turismo, e tem muita ineficiência. Então você tem. Ontem eu hospedei aqui em São Paulo, fiquei 30 minutos na fila do hotel para fazer check-in. Então você tem uma ineficiência bizarra para fazer auto-check-ins em hotéis. Você tem ineficiência na distribuição da hotelaria, que o cara ainda está muito na mão, né, dos intermediários. Então você tem a oportunidade de fazer CRM, você tem oportunidades ali de investimento e melhorar a jornada do usuário numa companhia aérea. Tem muita ineficiência no turismo. Para onde você olha no turismo, você tem ineficiência. E você tem uma abundância de tecnologias que, bem alocada para o contexto correto, né, faz esse negócio acontecer. Então, o primeiro estudo que a gente fez tinha 96 travel techs mapeadas, se eu não me engano, agora já são 240, 280. E eu fico muito contente em ver esse tanto de startups nascendo, de tecnologia nascendo, para resolver algum problema do setor.
porque tem muita ineficiência. Quando a gente lançou o primeiro mapa de Travel Tech em 2020, acho que poucas pessoas sabem, veio de uma motivação minha, porque quando se aplica né, você vai mandar deck para investidor, tá lá, qual que é o teu segmento? Cara, tinha EdTech, GovTech, FoodTech, HealthTech. Falei, onde é que eu me coloco? Falei, caralho, não tem essa porra de Travel Tech. Aí eu chamei o Vini, falei, Vini, cara, nós precisamos fazer algum barulho aí pra fazer o negócio de Travel Tech, porque, bicho, eu não consigo nem me encaixar em lugar nenhum, porra, eu tô super fora de não sei o quê. Aí a gente fez, viu que já tinha algumas coisinhas lá fora de Travel Tech, falou, bicho, vamos fazer alguma coisa aí. Fiz um mapa e super na raça ali, eu e o Vini, que era estagiário, aí primeiro de mapa de Travel Tech, aí a imprensa cobriu, legal e tal. Aí depois esse negócio ficou no mainstream ali, né? Mas eu ainda acredito que tem muita oportunidade no segmento. É um segmento muito fragmentado, né? E Muito ainda muito fragmentado, baseado no old school, sendo que. total. Então, legal. Deixa eu fazer uma pergunta aleatória pra você. Ah, por fazer, cara. Você trabalha com viagem, você gosta muito de viajar? Não, Não? não. O pessoal agora a gente tem, né, assessoria de imprensa, marketing e tal. O pessoal falou, pô, para de falar que você não gosta de viajar a trabalho, porque a real, viajar a trabalho para mim é difícil, porque eu deixo minha esposa e duas crianças em casa, né? Eu tenho um menino de 8 anos, quando o Arthur, quando eu vou viajar, até pouco tempo atrás ele chorava porque ele falou, papai, de novo e tal. Então, viajar a trabalho para mim é super difícil. E viajar a lazer, quem compra as viagens é minha esposa, porque ela que compra, ela que organiza. Então, viajar não é meu principal hobby, não, de verdade. Sim. Acho que você já deve ter viajado muito a trabalho, né? Ah, Já viajou. E pra mim, vocês fizeram uma linda campanha de Dia dos Pais. pô, legal, né? E meu pai, ele viajou muito também, assim, na minha infância. Então, me trouxe algumas memórias quando eu tava lá naquele vídeo, assim, dos pais viajando. Cara, Meu aquela pai campanha foi viajou muito a boa. minha adolescência e infância toda. É. Mas legal. E de viagem de lazer, qual foi o seu lugar preferido? Acho que eu gostei muito de Nova York. Eu tinha um sonho de ir para Nova York. Hoje tem até Conheci. fundo de Nova York Tem investindo em até você. fundo de Nova Tem até York, fundo exato. investindo em você. Eu não tinha nem feito essa conexão, mas eu sempre tive ali um desejo de ir para Nova York, ver a bolsa, a Times Square ali, aquelas, né, aqueles outdoors ali coloridos. Eu sempre tive uma admiração ali pelo que acontecia em Nova York. Nova York é uma cidade que você, né, você tem, porra, você tem indiano, você tem francês, você tem mexicano, você tem brasileiro, você vê tudo ali numa cidade, uma densidade de diversidade muito, né? Então, eu gostei de ir para Nova York, já fui 2 vezes, é um lugar que eu gostaria demais, mas eu gostei bastante. E aí eu tenho as duas últimas perguntas do podcast, que é qual a coisa mais gentil que alguém já fez por você? Eu sei que tem várias pessoas que já Claro. fizeram coisas gentis, mas assim, traz um exemplo. Eu vou ficar com esse exemplo do Igor, da Cora, porque, Lucas, quando você está começando, ninguém abre a porta para você. O Igor já era CEO do Moip, desculpa, Moip que tinha sido acabado de vender para o Wirecard, então assim, já tinha 250 pessoas na empresa, estava super hypado, mandei mensagem para ele. Ele, direto, sem secretário, ele falou, cara, vem aqui que eu quero te ouvir, quero... Então, fui lá na Faria Lima, né? Recebeu a gente, ficou 1h30 lá. Então, aquela gentileza no início da jornada, e ele deu lições valiosíssimas que eu nunca vou esquecer. Então, acho que tanto eu quanto o Elvis, meu sócio, quanto o Mazinho, a gente jamais esqueceu. E eu lembro direitinho de tudo. Talvez para ele não tenha sido tão importante aquilo, né? Tenha sido mais alguma mentoria que ele deu. E eu lembro de tudo, né, que ele falou aquele dia. Então aquilo foi de uma gentileza, né, mineiro, né, de muito aberto ali. Aquilo me marcou e eu sou muito grato àquele dia ali. Mudou a trajetória da OnFly. Que demais. E qual uma lição que doeu muito no momento que você teve ela, mas hoje você é grato por ter tido ela porque te fez alguém mais forte? Demiti todo mundo por Zoom, é, 13 de abril. Foi de longe o momento mais difícil, porque eu fui falando com as pessoas, fui engasgando, tava todo mundo com câmera aberta. Quando eu comecei a engasgar, é, as câmeras foram fechando, porque as pessoas estavam chorando também. Até hoje eu me emociono quando falo isso. E numa tacada só a gente se ligou todo mundo, pedi desculpa. Eu falei, gente, a gente tem que se ligar vocês agora, porque a gente consegue pagar o acerto de vocês. Se a gente esticar um pouco a corda, eu não consigo nem acertar.
me esforcei bizarramente para alocar todo mundo. Muita gente que a gente alocou voltou quando melhorou, está lá até hoje. O Stanley, por exemplo, começou como estagiário, hoje é head de CS. E por que que aquilo deixou mais forte? Porque, cara, empreender é sobre tomar decisões o tempo todo. A grande maioria das decisões são difíceis, né? E eu lembro que naquele momento começou-se uma coisa sobre falar do movimento não demita. Então, como a gente foi o primeiro, todo mundo falou assim, ai, tá vendo? A empresa malvadona, né? No primeiro momento demitiu. Só que para não ter o movimento não demita, tinha que ter assim, movimento não cancele passagem, movimento não cancele hotel, movimento continua comprando, né? Porque é uma conta matemática, né? A gente sai de 170 mil de receita, nem de volume transacional, de receita, para 14 mil. E eu tinha uma folha que eu não conseguia pagar, bootstrap. Muitas das pessoas que criticaram a gente, falando adotou o movimento não demita, como a pandemia esticou muito mais, não sei se você reparou, o pessoal parou de falar desse trem do movimento não demita, os caras demitiram e não fizeram acerto com ninguém. Algumas pediram RJ, então assim, deixou o funcionário na mão. Então, por quê? Porque demitir 20 pessoas no Zoom é difícil. Aí o cara prefere ficar no Away ali, de conversar e tal. Ele prefere esticar a corda, ser mais responsável, porque não quer encarar o problema de frente, né? Então, de longe, aquilo foi a decisão mais difícil que eu tomei na vida, e aquilo me deixou muito mais forte. Os meus sócios ficaram muito mais fortes, a gente ficou. Então, hoje, tem coisas que o pessoal fala assim: nossa, tô com um problemão. Eu falo, pô, a gente tem uma situação aqui. Problema não é. Problema eu sei o que é problema. Isso aqui não é uma situação que a gente vai contornar e tá tudo bem. Então, foi aquela situação de ter que demitir todo mundo por Zoom. Marcelo, obrigado. O Obrigado, bate-papo foi Lucas. Valeu. demais. Valeu, obrigado.